Você já imaginou se casar por obrigação e descobrir que na noite de núpcias tudo mudaria para sempre? Ele, um milionário acostumado a conquistar tudo o que queria. Ela, uma jovem que nunca havia se entregado a ninguém, escondendo sua pureza por trás do silêncio. Naquela noite, ele a tocou sem saber a verdade. E sem imaginar, deu início à história que marcaria suas vidas para sempre. O nascimento de um filho que mudaria tudo. Comente agora. Você acredita que o destino sempre encontra uma forma de revelar a verdade? Curta se acredita que o amor verdadeiro pode nascer onde menos se espera. Inscreva-se para não perder histórias que mexem com o coração. O vestido de renda branca deslizava pelo corpo de Helena como uma sentença. O tecido fino roçava sua pele arrepiada, cada fio uma lembrança do sacrifício que estava prestes a fazer. Seus dedos trêmulos ajustaram o véu pela 10ª vez, enquanto o perfume de jasmim do buquê misturava-se ao aroma adocicado do nervosismo que emanava de seus poros. "Está na hora", murmurou a mãe, seus olhos vermelhos tentando disfarçar o desespero por trás de um sorriso forçado. O som dos saltos ecoava pelo corredor de mármore da igreja, cada passo uma batida de martelo selando seu destino. Helena respirou fundo, sentindo o ar gelado preencher seus pulmões. O órgão começou a tocar a marcha nupcial e as portas pesadas se abriram, revelando o caminho até o altar. Lá, de pé com uma postura imponente, estava Leonardo Marchetti. 40 anos de vida haviam esculpido seu rosto com uma seriedade que intimidava. O terno negro abraçava seu corpo atlético e seus olhos escuros observavam cada movimento dela com a frieza de quem analisa um investimento. Não havia calor ali, apenas cálculo. Helena começou a caminhar, sentindo o peso de 200 olhares curiosos sobre seus ombros. O cheiro de incenso misturava-se ao perfume caro das convidadas, criando uma atmosfera sufocante. Cada passo a aproximava do homem que seria seu marido, mas que permanecia um completo estranho. Ele nem sorri, pensou, mordendo o lábio inferior até sentir o gosto metálico do sangue. Leonardo a observava como um predador analisa sua presa, sem pressa, sem emoção. Apenas interesse comercial. Quando finalmente chegou ao altar, ele estendeu a mão para ajudá-la a subir os degraus. O toque foi breve, mas ela sentiu a força contida em seus dedos, a pele ligeiramente áspera de quem trabalha intensamente, mesmo sendo milionário. "Helena!" Ele murmurou seu nome pela primeira vez naquele dia, a voz grave, ecoando baixo demais para que outros ouvissem. Não havia ternura na pronúncia, apenas reconhecimento. "Leonardo", ela respondeu, sua voz quase inaudível, perdida entre o som do órgão e os murmúrios da congregação. O padre iniciou a cerimônia com palavras sobre amor eterno e compromisso sagrado. Cada frase soava como ironia cruel. Helena fixou os olhos nas mãos entrelaçadas, evitando o olhar penetrante do noivo. Suas palmas estavam suadas, enquanto as dele permaneciam secas e firmes. "Você aceita Leonardo Marchetti como seu legítimo esposo? Para amá-lo e respeitá-lo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe." As palavras do padre ecoaram pela igreja como um eco distante. Helena sentiu a garganta secar. Lembrou-se da conversa com o pai na noite anterior, suas lágrimas silenciosas, enquanto ele explicava que não havia outra saída. A empresa estava à beira da falência. As dívidas se acumulavam como montanhas intransponíveis e Leonardo Marchetti oferecera uma solução: casamento em troca de salvação financeira. "Eu aceito", sussurrou, as palavras cortando sua alma como lâminas afiadas. Leonardo pronunciou seus votos com a mesma frieza com que assinava contratos milionários. Sua voz não tremeu, seus olhos não se suavizaram. Era apenas mais uma transação sendo finalizada.
O momento dos anéis chegou como um pesadelo em câmera lenta. A aliança de ouro branco deslizou pelo seu dedo anular com a leveza de uma corrente. Ela observou suas próprias mãos trêmulas, enquanto colocava a aliança dele, sentindo a diferença de temperatura entre suas peles, a dela quente de nervosismo, a dele fria como mármore. Pode beijar a noiva. O coração de Helena disparou. Leonardo se aproximou com movimentos calculados, suas mãos grandes envolvendo delicadamente seu rosto. Por um instante, ela viu algo diferente em seus olhos. Curiosidade, talvez? Mas foi apenas um lampejo. O beijo foi técnico, sem paixão, apenas o suficiente para cumprir o protocolo. Seus lábios eram firmes, mas distantes, como se estivesse beijando o ar. Helena fechou os olhos, sentindo o cheiro de sua loção pós-barba, amadeirada, masculina, cara. Os aplausos explodiram pela igreja, mas para ela soavam abafados, como se estivesse debaixo d'água. Leonardo afastou-se imediatamente, oferecendo o braço para que caminhassem juntos pelo corredor. Não é amor, pensou enquanto sorria forçadamente para os convidados. É apenas um contrato. A recepção passou como um borrão de champanhe caro e conversas superficiais. Leonardo permaneceu ao seu lado durante as fotos, sua mão pousada levemente em sua cintura, mas ela sentia a distância emocional como um abismo intransponível. Meus parabéns, Marchetti, dizia um empresário gordo, apertando vigorosamente a mão do noivo. Bela aquisição. A palavra aquisição ecoou na mente de Helena como um tiro. Era exatamente isso que ela era. Uma aquisição. Não uma esposa, não uma companheira. Apenas parte de um negócio bem-sucedido. Durante o jantar, Leonardo conversava com investidores enquanto ela permanecia em silêncio, cortando mecanicamente o salmão no prato. O sabor era irrelevante. Sua boca estava seca de ansiedade pelo que viria depois. Senhora Marchetti, uma senhora elegante a cumprimentou, e Helena quase não reconheceu que falavam com ela. Senhora Marchetti. Esse era seu nome agora, sua nova identidade comprada e paga. Quando chegou a hora de cortarem o bolo, Leonardo guiou sua mão com a dele sobre a faca. Seus dedos se entrelaçaram brevemente, e ela sentiu calos em suas palmas, evidência de que, apesar da fortuna, ele não era um homem que delegava tudo. Sorria, ele murmurou próximo ao seu ouvido, sua respiração quente contra sua pele. Eles estão observando. Ela obedeceu, forçando um sorriso radiante para as câmeras. Mas, por dentro, uma única pergunta martelava em sua mente. Você se casaria sem amor para salvar sua família? A resposta já estava selada com aquele anel em seu dedo. A limusine deslizava silenciosamente pelas ruas da cidade, seus vidros escuros, criando uma bolha de intimidade forçada. Helena observava as luzes noturnas através do vidro, cada reflexo colorido borrando-se como lágrimas que ela não permitia derramar. O couro macio do assento exalava um aroma luxuoso que contrastava com o aperto em seu peito. Leonardo digitava furiosamente no celular, o brilho da tela iluminando seu perfil angular. Mesmo ali, a poucos centímetros dela, ele parecia estar em outro mundo. Um mundo de negócios, onde ela não passava de mais um item em sua agenda. O silêncio pesava entre eles como uma cortina densa. Helena podia ouvir sua própria respiração, acelerada e superficial, misturando-se ao ronco suave do motor. Seus dedos brincavam nervosamente com a barra do vestido de noiva, o tecido já amarrotado pelas horas de tensão. Chegamos, anunciou Leonardo, sem levantar os olhos do telefone, sua voz cortando o ar como uma lâmina fria. A mansão erguia-se diante deles como um palácio de contos de fadas sombrios. Janelas iluminadas pontilhavam a fachada de pedra e um jardim perfeitamente aparado estendia-se até onde a vista alcançava. Helena engoliu em seco. Aquela seria sua prisão dourada. O motorista abriu a porta
e uma brisa noturna carregada com o perfume de rosas brancas invadiu seus sentidos. Leonardo desceu primeiro, ajustando os punhos da camisa com movimentos precisos. Depois estendeu a mão para ela com cortesia mecânica. "Bem-vinda à sua nova casa", disse ele, mas as palavras soaram vazias, desprovidas de qualquer calor humano. Os salões da mansão eram ainda mais impressionantes por dentro. Mármore italiano cobria o chão em padrões intrincados e lustres de cristal pendiam do teto como constelações geladas. Cada móvel parecia ter sido escolhido por sua beleza e valor, não por conforto. "Maria preparou o jantar", informou Leonardo, referindo-se à governanta. "Imagino que esteja com fome." Helena balançou a cabeça negativamente. Seu estômago estava fechado, embrulhado pela ansiedade do que estava por vir. "Só gostaria de conhecer o quarto", murmurou, sua voz quase inaudível. Um sorriso enigmático curvou os lábios dele. "Claro, é para lá que iremos mesmo." Já subiram a escadaria em espiral, os saltos de Helena ecoando contra o mármore como batidas de coração acelerado. A cada degrau, o peso da realidade se intensificava. Logo estariam sozinhos, marido e mulher, esperando cumprir os deveres conjugais. Leonardo abriu uma porta dupla de madeira entalhada, revelando uma suíte que mais parecia um apartamento de luxo. A cama king size dominava o ambiente, suas cobertas de seda dourada convidando e ameaçando simultaneamente. Velas aromáticas espalhavam uma luz dourada e suave, criando sombras dançantes nas paredes. "Maria teve o cuidado de preparar tudo", explicou ele, fechando a porta atrás de si. O som da fechadura ecoou como uma sentença final. Helena caminhou até a janela, fingindo admirar a vista do jardim iluminado. Na verdade, precisava de alguns segundos para controlar o tremor em suas mãos. O reflexo no vidro mostrava uma noiva pálida, com olhos grandes e assustados. Uma criança brincando de ser mulher. Helena. A voz dele estava mais próxima agora, e ela pôde sentir o calor de seu corpo irradiando contra suas costas. "Olhe para mim." Ela se virou lentamente, forçando-se a encontrar seus olhos. Leonardo havia afrouxado a gravata e alguns botões da camisa estavam abertos, revelando uma faixa de pele bronzeada. Havia algo diferente em sua expressão. Menos frieza, mais interesse genuíno. "Sei que este não é o casamento dos seus sonhos", ele começou, sua voz mais suave que antes. "Mas somos marido e mulher agora. Podemos tornar isso agradável." As bochechas de Helena se incendiaram. Ela baixou os olhos, fixando-os no tapete persa aos seus pés. "Eu não sei bem o que fazer", confessou, sua honestidade escapando antes que pudesse contê-la. Leonardo franziu as sobrancelhas. "Como assim?" O silêncio se estendeu entre eles, carregado de significados não ditos. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar, mas as conteve com força de vontade. Não podia parecer mais frágil do que já era. "Helena", ele disse novamente, desta vez com uma nota de surpresa crescente na voz. "Você está me dizendo que nunca, nunca", ela sussurrou, a palavra saindo como um sopro quase inaudível. O impacto da revelação foi visível no rosto de Leonardo. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e ele deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar a informação. "Meu Deus", murmurou ele, passando a mão pelos cabelos escuros. "Você tem 23 anos. Eu sei quantos anos tenho", replicou ela, uma fagulha de irritação surgindo através do nervosismo. "E sei que isso pode soar estranho para você, mas nem todas as mulheres." "Não", ele a interrompeu, levantando uma mão. "Não é estranho, é apenas inesperado." Sua voz tinha ganhado uma qualidade diferente, mais respeitosa. "Ninguém me disse." Helena riu amargamente. "Seria relevante para o negócio?"
Minha pureza não estava nas cláusulas do contrato. Leonardo estudou seu rosto com intensidade renovada, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ela pôde observar o conflito em seus olhos, desejo lutando contra algo que parecia consciência. Sente-se, disse ele, indicando a poltrona de veludo próxima à janela. Precisamos conversar. Helena obedeceu, grata full pela oportunidade de tirar o peso dos pés. O vestido de noiva se espalhou ao seu redor como pétalas de uma flor murcha. Leonardo se posicionou diante dela, mas manteve uma distância respeitosa. Este casamento pode ter começado como um acordo comercial, ele disse, sua voz ganhando uma seriedade nova. Mas você é minha esposa agora, e eu não sou o tipo de homem que força uma mulher a nada. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas de alívio. Obrigada, murmurou. Isso não significa que dormiremos em quartos separados para sempre. Ele continuou, e ela sentiu seu estômago se contrair novamente. Mas significa que não há pressa. Podemos nos conhecer primeiro. Ele se aproximou devagar, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. Suas mãos grandes e calejadas envolveram as dela, e Helena ficou surpresa com a gentileza do toque. Você está tremendo, observou ele, seus dedos acariciando levemente os seus. Estou com medo, ela admitiu, sua voz quebrando ligeiramente. De mim? Do desconhecido. Ela levantou os olhos para encontrar os dele. De não saber como ser esposa, de não conseguir ser o que você espera. Leonardo soltou uma de suas mãos para tocar delicadamente seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha com surpreendente ternura. Você acha que eu deveria insistir ou respeitar a distância? Ele perguntou, mas parecia estar questionando a si mesmo tanto quanto a ela. Eu não sei, ela sussurrou honestamente. Não sei o que é certo ou errado em um casamento como o nosso. Ele se inclinou ligeiramente, seu rosto a poucos centímetros do dela. Helena pôde sentir o aroma de sua pele, limpa, masculina, com traços de sua loção pós-barba. Seus lábios estavam tão próximos que ela podia sentir sua respiração morna. Então vamos descobrir juntos, murmurou ele antes de pressionar os lábios suavemente contra os dela. Desta vez, o beijo foi diferente do altar. Ainda controlado, mas com uma promessa subjacente de algo mais profundo. Helena sentiu seu coração disparar quando ele aprofundou ligeiramente o contato, suas mãos envolvendo seu rosto como se ela fosse feita de porcelana preciosa. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Os olhos de Leonardo haviam escurecido, e Helena reconheceu algo neles que a fez corar intensamente. Está tarde, ele disse finalmente, sua voz ligeiramente rouca. Você deve estar exausta. Helena assentiu, ainda atordoada pela intimidade inesperada do momento. Vou dormir no escritório esta noite, ele anunciou, afastando-se dela, para que possa se acostumar com o ambiente. Leonardo, ela o chamou quando ele já estava na porta. Sim, obrigada por entender. Ele sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela vira dele o dia inteiro. Boa noite, esposa. A porta se fechou suavemente, deixando Helena sozinha com seus pensamentos turbulentos e o eco das palavras dele em seus ouvidos. Os primeiros raios de sol filtravam-se através das cortinas de seda, pintando o quarto com tons dourados. Helena despertou lentamente, por um momento esquecendo onde estava. O colchão era mais macio que qualquer coisa que já experimentara, e os lençóis tinham o cheiro sutil de lavanda francesa. Então a realidade a atingiu como uma onda fria. Ela era uma mulher casada agora. O som de água corrente vinha do banheiro adjacente. Leonardo estava tomando banho. Helena sentou-se na cama, puxando os lençóis até o peito, imaginando como seria a dinâmica daquela manhã. Como uma esposa deveria se comportar.
A porta do banheiro se abriu, liberando uma nuvem de vapor aromático. Leonardo emergiu usando apenas uma toalha amarrada na cintura, gotas de água ainda deslizando por seu peito definido. Helena engoliu em seco, desviando rapidamente o olhar, mas não antes de notar as cicatrizes pequenas que pontilhavam seu torso. Vestígios de uma vida que ela desconhecia completamente. "Bom dia", disse ele, sua voz ainda carregada pelo sono. Havia algo diferente em seu tom, menos formal que na noite anterior. "Bom dia", ela murmurou, mantendo os olhos fixos nas próprias mãos. Leonardo se aproximou do closet e Helena pôde sentir o aroma de seu sabonete, algo caro e masculino que fazia seu estômago revirar de nervosismo. Ele se vestiu com a eficiência de quem tem uma rotina estabelecida, mas ela notou que seus movimentos eram mais lentos, como se estivesse consciente de sua presença de uma forma nova. "Maria preparou o café da manhã", informou ele, ajustando a gravata diante do espelho. "Depois preciso resolver alguns assuntos no escritório, mas estarei livre à tarde." Helena assentiu, sem saber bem o que responder. Leonardo terminou de se arrumar e se aproximou da cama. Ela levantou os olhos para encontrar os dele e, por um momento, a intensidade do olhar a deixou sem ar. "Use a casa como quiser", disse ele, inclinando-se para depositar um beijo casto em sua testa. "É sua casa agora também." O toque foi breve, mas Helena sentiu a pele formigar onde seus lábios a tocaram. Quando ele saiu, o quarto pareceu ficar subitamente maior e mais vazio. As horas passaram em exploração cautelosa da mansão. Helena conheceu Maria, uma senhora de meia-idade com olhos bondosos, que parecia genuinamente feliz com sua presença. Percorreu os jardins, admirou a biblioteca repleta de primeiras edições e tentou se imaginar vivendo ali para sempre. O almoço foi servido no terraço, mas ela mal tocou na comida. A ansiedade crescia conforme as horas passavam, uma tensão inexplicável que fazia seu coração acelerar sempre que pensava em Leonardo retornando. Às 5 da tarde, ela o ouviu chegando. O som do carro na entrada, passos firmes no mármore, a voz grave conversando com Maria. Helena se encontrava na biblioteca, fingindo ler um romance que havia escolhido aleatoriamente, mas as palavras dançavam sem sentido diante de seus olhos. "Aqui está você", disse Leonardo da porta, afrouxando a gravata. Havia algo diferente em seus olhos quando a olhava, uma curiosidade nova, como se tentasse decifrá-la. "Como foi seu dia?", perguntou Helena, fechando o livro. "Produtivo", respondeu ele, aproximando-se. "E o seu?" "Tranquilo. Sua casa é impressionante." "Nossa casa", corrigiu ele suavemente, sentando-se na poltrona próxima à dela. "Jantamos fora esta noite. Há um restaurante italiano que imagino que você goste." O jantar foi uma experiência surreal. O restaurante era íntimo, com velas tremulando sobre toalhas de linho branco e um violinista tocando melodias suaves. Leonardo havia reservado uma mesa privativa, longe dos olhares curiosos. "Conte-me sobre você", disse ele depois que pediram o vinho. "Além do que está nos relatórios que meus advogados prepararam." Helena quase se engasgou com a água. "Você tem relatórios sobre mim?" "Verificações de antecedentes básicas", explicou ele sem demonstrar constrangimento. "Nada invasivo. Sei que estudou literatura, que trabalhou meio período na livraria do seu tio, que sua cor preferida é azul." Ele fez uma pausa. "Mas isso não me diz quem você realmente é." O vinho chegou, e Helena tomou um gole maior do que deveria, sentindo o líquido queimar levemente sua garganta. "O que quer saber?" "Tudo", disse Leonardo simplesmente. "Seus sonhos, medos, o que a faz rir." A conversa fluiu de forma surpreendente.
Helena descobriu que Leonardo não era apenas o empresário frio que imaginara. Ele falava sobre arte com paixão, havia viajado pelo mundo e tinha uma inteligência afiada que a fascinava. Gradualmente, ela foi se relaxando, rindo de suas histórias, compartilhando suas próprias experiências. "Você é diferente do que eu esperava", admitiu ele quando chegaram à sobremesa. "Diferente como?" "Mais real", disse ele, os olhos fixos em seu rosto. "Eu estava acostumado com mulheres que queriam algo de mim. Você parece querer apenas existir." Helena sentiu o coração acelerar com a intensidade de seu olhar. "Isso é bom ou ruim?" "Refrescante", murmurou ele, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dela. "Muito refrescante." O caminho de volta para casa foi carregado de uma tensão diferente da noite anterior. Não era medo desta vez, mas expectativa. Helena podia sentir os olhos de Leonardo sobre ela no banco de trás da limusine. E cada vez que seus olhos se encontravam no reflexo da janela, algo elétrico passava entre eles. Na mansão, eles subiram as escadas juntos, o silêncio pesando como uma promessa não dita. Quando chegaram ao quarto, Leonardo hesitou na porta. "Helena", disse ele, sua voz mais baixa, mais íntima, "se você ainda não está pronta..." "Eu não sei se algum dia estarei completamente pronta", ela o interrompeu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. "Mas eu gostaria de tentar." Os olhos dele se escureceram. Lentamente, como se estivesse se aproximando de algo precioso e frágil, ele caminhou até ela. Suas mãos grandes enquadraram seu rosto, os polegares acariciando suas bochechas coradas. "Você tem certeza?", murmurou ele, seu rosto a centímetros do dela. Em resposta, Helena se ergueu nas pontas dos pés, pressionando os lábios contra os dele. O beijo foi suave no início, exploratório, mas quando Leonardo percebeu sua iniciativa, ele aprofundou o contato com uma paixão contida que a deixou tonta. Suas mãos deslizaram pelos braços dela, sentindo a textura do tecido de seu vestido antes de pousar em sua cintura. Helena podia sentir o calor de seu corpo através da roupa, a firmeza de seus músculos, o aroma masculino que a envolvia como uma névoa inebriante. "Você é tão linda", murmurou ele contra seus lábios, as palavras vibrando entre eles. "Desde ontem, não consigo parar de pensar." Helena sentiu as pernas fraquejarem. Leonardo deve ter percebido, porque suas mãos a puxaram mais perto, estabilizando-a contra seu corpo. Ela podia sentir o coração dele batendo acelerado contra o peito, combinando com o ritmo frenético do próprio. Com movimentos reverentos, ele começou a desabotoar seu vestido, cada botão liberado com uma paciência que contrastava com a intensidade de seu olhar. Quando o tecido deslizou pelos ombros dela, Leonardo parou completamente. "Meu Deus!", sussurrou ele, seus olhos percorrendo cada centímetro exposto de sua pele. "Você é perfeita." Helena tremeu, não de frio, mas da intensidade crua de seu olhar. Nunca se sentira tão exposta, tão vulnerável, mas também nunca se sentira tão desejada. Leonardo a conduziu gentilmente até a cama, seus movimentos cuidadosos e deliberados. Quando finalmente se deitou ao lado dela, Helena pôde ver a luta interna em seus olhos, desejo lutando contra autocontrole. "Se você quiser que eu pare", começou ele. "Não pare", ela sussurrou, surpreendendo-se com sua própria coragem. O que aconteceu a seguir foi uma dança lenta de descoberta. Leonardo explorou cada reação dela, cada suspiro e tremor, com a dedicação de um homem que tinha toda a eternidade. Quando finalmente chegou o momento da entrega completa, ele parou. "Você nunca?", perguntou novamente, como se ainda não conseguisse acreditar. "Nunca", ela confirmou, seus olhos encontrando os dele. A expressão no rosto de Leonardo foi de reverência absoluta. "Então eu serei o primeiro", murmurou, quase para si mesmo.
E o último, a promessa implícita em suas palavras fez o coração de Helena disparar. Quando ele finalmente a fez sua, foi com uma gentileza que contrastava com sua reputação de homem impiedoso nos negócios. Havia dor, sim, mas também uma plenitude que ela nunca imaginara possível. Depois, enquanto jaziam entrelaçados, Leonardo traçava padrões suaves em seu braço nu. Eu não sabia, murmurou ele na escuridão do quarto. E agora nada mais será igual. Helena virou-se para encontrar seus olhos no escuro. O que não será igual? Tudo, disse ele simplesmente, pressionando um beijo em sua testa. Absolutamente tudo. Ela adormeceu nos braços dele, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles. Algo que transformara um contrato frio em algo infinitamente mais complexo e perigoso. A luz matinal encontrou Helena ainda aninhada contra o peito de Leonardo, seu corpo moldando-se perfeitamente às curvas masculinas dele. O braço forte a mantinha envolvida, mesmo no sono, como se fosse um tesouro que ele temia perder. Ela despertou primeiro, seus olhos ajustando-se lentamente à claridade dourada que se filtrava pelas cortinas. O rosto de Leonardo no sono era diferente. As linhas duras suavizadas, a expressão severa substituída por algo quase vulnerável. Helena permitiu-se estudá-lo sem constrangimento, memorizando cada detalhe. A cicatriz pequena no queixo, os cílios escuros que faziam sombra em suas bochechas. A forma como seus lábios se curvavam ligeiramente para cima, como se sonhasse com algo agradável. Quando ela tentou se mover discretamente, os braços dele se apertaram instintivamente ao redor dela. Já acordou? Murmurou ele, a voz rouca e embargada pelo sono. Seus olhos se abriram lentamente, focalizando nela com uma intensidade que fez seu estômago revirar de uma forma completamente nova. Bom dia, sussurrou Helena, sentindo o calor subir pelas bochechas ao lembrar da intimidade da noite anterior. Leonardo a estudou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada traço de seu rosto. Então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso genuíno e caloroso que transformou completamente sua aparência. Bom dia, minha esposa, disse ele, a palavra esposa, carregada de um significado novo, mais profundo. Ele se inclinou para beijá-la e Helena se surpreendeu ao descobrir que não havia constrangimento entre eles. O beijo foi suave, exploratório, cheio de promessas para o dia que começava. Como você se sente? Perguntou ele quando se separaram, sua mão acariciando delicadamente sua bochecha. Diferente, admitiu Helena honestamente, mas bem diferente. Leonardo riu baixinho, o som vibrando em seu peito. Eu também me sinto diferente. Sua expressão ficou mais séria. Helena, sobre ontem à noite, você se arrependeu? Ela perguntou rapidamente, o medo tingindo sua voz. Arrependido? Ele pareceu genuinamente chocado. Não, querida, jamais. Eu só nunca pensei que seria assim. Como assim? Ele hesitou como se estivesse procurando as palavras certas. Eu estava preparado para cumprir uma obrigação conjugal. Não estava preparado para o quê? Para sentir, disse ele simplesmente, e as palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Para querer protegê-la, cuidar de você, fazer você sorrir. O coração de Helena começou a bater mais rápido. Leonardo, eu sei que nosso casamento começou como um negócio, continuou ele, sentando-se na cama e puxando-a consigo. Mas eu gostaria que se tornasse algo mais, se você quiser. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de um alívio tão intenso que a deixou tonta. Eu gostaria disso também, sussurrou. O sorriso que iluminou o rosto de Leonardo foi como o sol nascendo. Ele a puxou para mais um beijo, este mais apaixonado, cheio de promessas para o futuro.
Então vamos começar de novo, murmurou ele contra seus lábios. Não como um acordo comercial, mas como marido e mulher de verdade. Os dias que se seguiram foram uma revelação constante. Leonardo cancelou várias reuniões para passar tempo com Helena, mostrando-lhe os cantos secretos da mansão, apresentando-a ao seu mundo de uma forma que ela jamais esperara. Ele a levou ao seu escritório pessoal, um santuário masculino repleto de livros raros e arte valiosa. Este era o refúgio do meu pai, explicou, passando os dedos por uma mesa de mogno antiga. E do pai dele antes dele. Agora, quero que seja nosso. Helena observou as fotografias na estante. Leonardo criança com um homem imponente que claramente era seu pai. Leonardo jovem em formatura. Leonardo em viagens de negócios pelo mundo. Mas o que mais a impressionou foi a ausência total de fotografias com mulheres. Você nunca teve relacionamentos sérios? Perguntou delicadamente. Leonardo riu amargamente. Tive relacionamentos, mas não sérios. Sempre soube que meu casamento seria arranjado. Minha família tem tradições específicas. Ele olhou para ela intensamente. Mas nunca pensei que me importaria com quem fosse minha esposa. E agora, disse ele, aproximando-se e envolvendo-a em seus braços. Descobri que me importo mais do que jamais pensei ser possível. Helena sentiu o coração derreter. Eu disse que era só um acordo, murmurou ela, ecoando suas próprias palavras da noite de núpcias. Mas você entrou no meu coração. A expressão de Leonardo se intensificou. Você realmente sente isso? Em resposta, Helena se ergueu nas pontas dos pés e o beijou com toda a paixão que havia descoberto existir dentro de si. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Isso responde sua pergunta? Sussurrou ela. Leonardo a levantou nos braços, girando-a no ar enquanto ria. Um som rico e genuíno que Helena percebeu nunca ter ouvido antes. Você me surpreende a cada dia, disse ele, baixando-a suavemente. Como? Ontem você era a jovem tímida que mal conseguia me olhar nos olhos, disse ele, acariciando seu rosto. Hoje está me beijando como se sua vida dependesse disso. Helena corou, mas não desviou o olhar. Talvez seja porque estou começando a sentir que depende. Os olhos de Leonardo escureceram com uma emoção intensa. Helena, eu sei que é muito cedo para falar de amor, disse ela rapidamente, mas não consigo negar que sinto algo forte por você. Algo que cresce a cada dia. Não é muito cedo, disse Leonardo firmemente. E não tenha medo de seus sentimentos. Eu também estou sentindo coisas que nunca pensei ser capaz de sentir. Aquela tarde, ele a levou para conhecer seus cavalos. A propriedade se estendia por hectares e havia um estábulo completo nos fundos da mansão. Helena nunca havia montado antes, mas Leonardo foi paciente, ensinando-a com a mesma dedicação com que fazia tudo o que envolvia ela. Relaxe, murmurou ele, suas mãos cobrindo as dela nas rédeas. Sinta o movimento do animal. Deixe-se levar. Helena podia sentir o calor de seu corpo atrás dela, o aroma familiar de sua pele misturando-se com o cheiro de couro e feno. Quando finalmente conseguiu alguns passos sozinha, o orgulho no rosto de Leonardo a fez sentir como se tivesse conquistado o mundo. Você é uma aluna rápida, disse ele, ajudando-a a desmontar. Tem um bom professor, replicou Helena, e ele sorriu de uma forma que a fez derreter por dentro. Naquela noite, durante o jantar íntimo que se tornara tradição, Leonardo falou sobre seus planos para o futuro. Sempre pensei que minha vida seria apenas sobre negócios, disse ele, brincando com o vinho em sua taça. Expansão, lucro, conquista. Mas agora penso em construir algo mais duradouro, uma família. Seus olhos encontraram os dela.
Filhos que possam herdar não apenas minha fortuna, mas também isso. Ele gesticulou entre eles. O coração de Helena saltou. Você quer filhos? Com você? Sim. Sua voz era firme, sem hesitação. Quero ver pequenas versões suas correndo por esta casa. Quero ensinar nossos filhos a montar. Quero que você os leia para dormir na biblioteca. As lágrimas turvaram a visão de Helena. Leonardo, eu sei que é muito cedo para falar sobre isso, disse ele rapidamente, mas não consigo evitar. Você fez eu querer coisas que nunca soube que desejava. Não é muito cedo, sussurrou Helena. Eu também quero isso. Quero tudo isso com você. Leonardo se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Suas mãos grandes envolveram as dela, e ele a olhou com uma intensidade que a deixou sem ar. Então vamos construir isso juntos, disse ele. Vamos transformar este casamento arranjado na história de amor mais bonita que já existiu. Você realmente acredita que isso é possível? Perguntou Helena, sua voz embargada de emoção. Acredito, disse Leonardo firmemente, porque já está acontecendo. Você não sente? Helena assentiu, incapaz de falar. Ela sentia sim. Sentia a mudança em cada olhar dele, em cada toque, em cada palavra carinhosa. O homem frio e calculista que ela conhecera no altar estava se transformando diante de seus olhos em alguém caloroso, protetor, apaixonado. Eu não quero apenas ser seu marido, disse ele levantando-se e puxando-a para ficar de pé. Quero ser seu companheiro, seu confidente, seu amante, o pai dos seus filhos. Quero ser tudo para você. Você já é, sussurrou Helena, e quando ele a beijou desta vez, foi com uma paixão que prometia um futuro brilhante à frente. Naquela noite, quando fizeram amor, foi diferente da primeira vez. Não havia hesitação, nem nervosismo. Havia apenas dois corações que haviam se encontrado contra todas as probabilidades, duas almas que estavam aprendendo a se amar de verdade. E quando Helena adormeceu nos braços de Leonardo, soube que sua vida havia mudado para sempre e que a melhor parte ainda estava por vir. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite transformadora e a rotina da mansão havia se estabelecido em uma harmonia inesperada. Helena acordava todos os dias nos braços de Leonardo, tomavam café da manhã juntos no terraço e ele cancelava reuniões frequentemente para almoçar com ela. As noites eram repletas de conversas íntimas, jantares românticos e uma paixão que crescia exponencialmente a cada encontro. Mas naquela manhã de quinta-feira, algo estava diferente. Helena acordou com uma sensação estranha no estômago, um enjoo sutil que a fez franzir o senho. Leonardo já havia saído para uma reunião matinal, deixando apenas o aroma de sua loção pós-barba no travesseiro e um bilhete carinhoso na mesinha de cabeceira. Volto para o almoço. Pense em mim. L. Ela sorriu ao ler as palavras, mas o sorriso desapareceu quando uma onda de náusea a atingiu. Helena correu para o banheiro, mas nada aconteceu além de algumas ânsias secas. Talvez fosse algo que comera na noite anterior. Durante o café da manhã, Maria notou que ela apenas beliscava a torrada francesa. Não está com fome, senhora Marchetti? Perguntou a governanta, suas sobrancelhas franzidas de preocupação. Não muito, admitiu Helena, empurrando o prato para longe. O cheiro do bacon, que geralmente adorava, estava fazendo seu estômago revirar de forma desconfortável. Talvez algo mais leve, sugeriu Maria. Um chá de camomila? Helena assentiu gratamente, mas mesmo o chá não conseguiu assentar seu estômago inquieto. Ela passou a manhã tentando ler na biblioteca, mas as palavras dançavam diante de seus olhos. Uma fadiga incomum pesava sobre seus ombros, como se tivesse corrido quilômetros. Quando Leonardo chegou para o almoço, sua expressão imediatamente se encheu de preocupação ao vê-la. Você está pálida, disse ele,
aproximando-se e tocando sua testa com as costas da mão. Está se sentindo bem? Apenas um pouco cansada, mentiu Helena, não querendo preocupá-lo desnecessariamente. Deve ser o calor. Mas Leonardo a conhecia bem demais agora. Durante o almoço, ele observou cada movimento dela, notando como ela evitava a salada de camarão que geralmente adorava, e como suas mãos tremiam ligeiramente ao levantar a xícara de café. Helena, disse ele firmemente, o que está acontecendo? Não é nada, insistiu ela, mas outra onda de náusea a fez fechar os olhos e respirar fundo. Isso não é nada, disse Leonardo, levantando-se imediatamente. Vou chamar o Dr. Mancini. Não, exclamou Helena rapidamente. Não precisa incomodar o médico por um mal-estar simples. Mas nos dias seguintes, os sintomas pioraram. Helena acordava todas as manhãs com enjoos intensos. Corria para o banheiro assim que sentia o aroma do café e uma exaustão inexplicável a dominava nas tardes. Leonardo estava ficando visivelmente preocupado, insistindo que ela procurasse ajuda médica. Pode ser algo sério, disse ele na sexta-feira à noite, enquanto ela se recusava a jantar novamente. Por favor, amor, deixe-me chamar o médico. A palavra amor ainda fazia o coração de Helena acelerar. Nas últimas semanas, os termos carinhosos haviam se tornado naturais entre eles, mas ainda a emocionavam profundamente. Está bem, cedeu ela finalmente, mas apenas para tranquilizá-lo. Dr. Mancini, o médico da família Marchetti há décadas, chegou no sábado pela manhã. Era um homem distinto de cabelos grisalhos e maneiras gentis, que examinou Helena com profissionalismo discreto, enquanto Leonardo esperava ansiosamente no corredor. Bem, senhora Marchetti, disse o médico após o exame, ajustando os óculos. Tenho novidades interessantes para você. Helena sentiu o estômago se contrair. É algo grave? Dr. Mancini sorriu calorosamente. Pelo contrário, você está grávida. O mundo pareceu parar. Helena fitou o médico, certa de que havia ouvido errado. Desculpe, o que disse? Você está esperando um bebê, repetiu ele gentilmente. Pelas datas que me forneceu, diria que está com cerca de 4 semanas. Os sintomas que descreveu são completamente normais para o primeiro trimestre. Helena levou as mãos instintivamente ao ventre, ainda plano. Um bebê. O filho de Leonardo estava crescendo dentro dela. A realidade a atingiu como uma avalanche de emoções contraditórias. Alegria, terror, espanto, preocupação. Tem certeza? Sussurrou ela. Absolutamente, confirmou o Dr. Mancini. Parabéns, minha cara. Com base no que observei, parece uma gravidez muito saudável. Depois que o médico saiu, Helena permaneceu sentada na cama, suas mãos ainda pousadas sobre o ventre. Leonardo bateu na porta e entrou, sua expressão ansiosa. O que ele disse? Perguntou imediatamente. Você está bem? É algo que possamos tratar? Helena o encarou procurando palavras. Como contar algo tão monumental? Como explicar que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre? Helena, disse Leonardo, aproximando-se e sentando-se ao lado dela. Você está me assustando. Fale comigo. Estou grávida, disse ela finalmente, as palavras saindo como um sussurro. Leonardo ficou completamente imóvel. Seus olhos se arregalaram e ele a fitou como se ela tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. Grávida? Repetiu ele lentamente. De 4 semanas, confirmou Helena, observando sua reação cuidadosamente. Leonardo, eu sei que é muito cedo no nosso casamento, e eu entendo se você... Se eu o quê? Interrompeu ele, sua voz ganhando força. Se você achar que foi muito rápido, ou se você não estiver pronto para... Leonardo a silenciou, colocando os dedos suavemente sobre seus lábios. Seus olhos estavam brilhando com uma emoção intensa que ela não conseguia decifrar. Helena, disse ele, sua voz embargada,
Você está me dizendo que vai ter nosso filho? Ela assentiu, e de repente Leonardo a envolveu em seus braços, levantando-a da cama e girando-a no ar. Quando a colocou de volta no chão, havia lágrimas em seus olhos. Meu Deus, murmurou ele, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto tocavam seu rosto. Você vai ser mãe, eu vou ser pai. Você está feliz? Perguntou Helena, ainda insegura. Feliz? Leonardo riu, mas era um riso carregado de emoção. Helena, eu nunca pensei que isso fosse possível. Como assim? Ele hesitou, suas mãos deslizando para pousar delicadamente sobre seu ventre. Eu sempre assumi que teria dificuldades para ter filhos. Minha mãe tentou por anos antes de me ter e depois nunca conseguiu engravidar novamente. Seus olhos encontraram os dela. Eu me convenci de que nunca seria pai. Helena sentiu o coração se apertar. E agora? Agora, disse ele, sua voz quebrando ligeiramente, você está me dando a única coisa que eu nunca achei que teria. Uma família de verdade. Ele se ajoelhou diante dela, suas mãos grandes, cobrindo completamente seu ventre ainda plano. Olá, pequeno, sussurrou. E Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto ao ver este homem poderoso e controlado falando com o bebê que mal havia começado a existir. Leonardo, ela disse, suas mãos cobrindo as dele. Eu te amo, disse ele de repente, levantando-se para olhá-la nos olhos. Eu sei que não dissemos essas palavras ainda, mas eu preciso que você saiba. Eu te amo completamente, perdidamente, e agora você está carregando nosso filho. Helena não conseguiu conter os soluços que escaparam. Eu também te amo, disse através das lágrimas, tanto que às vezes dói. Eles se abraçaram com força, chorando e rindo ao mesmo tempo, a magnitude do momento os envolvendo completamente. Mas Leonardo, disse Helena quando finalmente se separaram, eu tenho medo. Medo de quê? De que você pense que foi proposital, confessou ela, sua voz pequena. Que eu planejei isso para garantir meu lugar na sua vida. A expressão de Leonardo ficou séria. Helena, olhe para mim. Quando ela obedeceu, ele continuou. Você realmente acha que eu pensaria isso de você? Eu não sei, admitiu ela. Sei que nosso casamento começou como um negócio e agora... Agora nada, disse Leonardo firmemente. Nosso casamento pode ter começado como um acordo, mas o que temos agora é real. E este bebê... Suas mãos voltaram ao ventre dela. Este bebê é o produto do amor que cresceu entre nós. E você tem certeza? Tenho certeza de que te amo, disse ele sem hesitação. Tenho certeza de que quero construir uma família com você. E tenho certeza de que este bebê é a coisa mais maravilhosa que poderia nos acontecer. Helena sentiu um alívio tão intenso que suas pernas fraquejaram. Leonardo a segurou, puxando-a para mais um abraço apertado. Eu não queria que você pensasse que era parte do contrato, sussurrou ela contra seu peito. O contrato terminou na nossa noite de núpcias, disse Leonardo firmemente. Tudo desde então tem sido por amor. E este bebê foi feito com amor. Naquela noite, eles fizeram planos. Leonardo insistiu em contratar os melhores especialistas, em transformar um dos quartos em berçário, em garantir que Helena tivesse tudo o que precisasse. Mas mais importante que todos os planos práticos foram as promessas sussurradas no escuro. Vou ser o melhor pai que puder ser, prometeu Leonardo, sua mão descansando sobre o ventre de Helena. E eu serei a melhor mãe, prometeu ela de volta. Nosso filho vai crescer sabendo que é amado, disse ele. E que foi desejado, acrescentou Helena. Quando finalmente adormeceram, entrelaçados e com as mãos protegendo o pequeno milagre que crescia dentro dela, ambos souberam que suas vidas haviam mudado irrevogavelmente e que não poderiam estar mais felizes com essa mudança.
Os dias seguintes passaram em uma névoa de felicidade cautelosa. Helena acordava todas as manhãs com Leonardo, sussurrando bom dia, primeiro para ela, depois se inclinando para murmurar cumprimentos para o bebê. Eram momentos íntimos que a faziam derreter, vendo este homem poderoso se transformar em algo completamente terno quando se tratava dela e do filho que esperavam. Mas conforme a realidade da gravidez se assentava, Helena sentia um peso crescente em seu peito. Não era arrependimento. Jamais poderia se arrepender de algo que havia nascido de tanto amor. Era medo. Medo de que, quando a novidade passasse, Leonardo começasse a questionar a conveniência do timing. Medo de que ele começasse a ver padrões onde não existiam. Na segunda-feira pela manhã, 2 semanas após a descoberta, Helena estava no jardim tentando distrair a mente com um livro quando ouviu vozes vindas do escritório de Leonardo. A janela estava aberta e as palavras chegaram até ela carregadas pelo vento matinal. Você tem certeza de que ela não planejou isso, Léo? A voz era de Marcos, o melhor amigo e advogado de Leonardo. Quero dizer, o timing é suspeito, casamento arranjado, lua de mel imediata, gravidez em 1 mês. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Suas mãos se crisparam ao redor do livro, os nós dos dedos ficando brancos. Marcos, veio a voz firme de Leonardo. Helena não é assim. Todas as mulheres são assim quando se trata de garantir uma fortuna, replicou Marcos. Você mesmo me ensinou isso. Helena é diferente. Diferente como? Ela vem de uma família em dificuldades financeiras, casa com você por necessidade e magicamente engravida logo após garantir o casamento. Você não acha isso conveniente demais? Helena pressionou a mão contra a boca para abafar um soluço. As palavras de Marcos ecoavam seus próprios medos mais profundos, dando voz às inseguranças que ela lutava para suprimir. Ela é virgem, disse Leonardo bruscamente, e Helena pôde ouvir a irritação crescendo em sua voz. Era virgem, corrigiu Marcos. Ou pelo menos foi o que ela disse. Léo, você é um homem inteligente nos negócios, mas quando se trata de mulheres... Chega! A voz de Leonardo cortou o ar como uma lâmina. Helena é minha esposa e não vou tolerar que você a difame dessa forma. Mas estou apenas tentando protegê-lo, insistiu Marcos. Peça um teste de paternidade quando o bebê nascer. Se for realmente seu, se for realmente meu... A voz de Leonardo havia se tornado perigosamente baixa. Você está sugerindo que minha esposa está me traindo? Estou sugerindo que você seja cauteloso. Uma gravidez tão conveniente de uma mulher que você mal conhece? Helena já ouvira o suficiente. Com lágrimas queimando seus olhos, ela se levantou silenciosamente e correu para dentro da casa, subindo as escadas para o quarto. Fechou a porta com cuidado e se encostou nela, tentando controlar a respiração acelerada. As palavras de Marcos ecoavam em sua mente como um mantra cruel. Convenientemente tão conveniente, ela planejou isso, garantir uma fortuna. Ela se olhou no espelho da penteadeira, vendo uma jovem pálida e assustada. Seria assim que Leonardo a via quando as palavras de Marcos fizessem efeito? Como uma oportunista calculista que havia manipulado a situação para seu próprio benefício. Helena passou o resto da manhã no quarto, fingindo estar indisposta quando Maria veio verificar como estava. Quando Leonardo chegou para o almoço, ela conseguiu compor uma fachada de normalidade, mas notou que ele a observava mais atentamente, como se procurasse sinais de algo que não conseguia identificar. Você tem certeza de que está bem? Perguntou ele durante a sobremesa, seus olhos examinando seu rosto pálido. Apenas os enjoos matinais, mentiu Helena, forçando um sorriso. Dr. Mancini disse que é normal. Leonardo assentiu, mas ela notou que seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa.
um hábito que ele tinha quando estava processando informações importantes. Naquela noite, quando Leonardo saiu para uma reunião de negócios, Helena finalmente tomou uma decisão. Ela não conseguia viver com a incerteza, não conseguia acordar todos os dias se perguntando se ele estava começando a duvidar dela. Se ele precisava de provas, ela as daria. Na manhã seguinte, enquanto Leonardo estava em uma teleconferência, Helena pediu para que o motorista a levasse à clínica onde Dr. Mancini trabalhava. Suas mãos tremiam quando ela explicou ao médico o que queria. Um teste de paternidade pré-natal. Dr. Mancini franziu o senho, ajustando os óculos. Senhora Marchetti, posso perguntar por quê? Há alguma dúvida sobre a paternidade? Não da minha parte, disse Helena firmemente, mas eu quero ter certeza absoluta, para que não haja dúvidas de ninguém. O médico a estudou por um longo momento. Senhora Marchetti, esse tipo de teste é invasivo e não completamente isento de riscos para o bebê. Se não há uma necessidade médica real... Por favor, interrompeu Helena, suas lágrimas finalmente transbordando. Eu preciso disso, para minha própria paz de espírito. O médico suspirou, mas concordou em realizar o procedimento. Vamos precisar de uma amostra de DNA do seu marido também. Posso conseguir isso, disse Helena rapidamente. O resto do dia passou em uma névoa de ansiedade. Helena conseguiu coletar alguns fios de cabelo de Leonardo da escova dele, embalando-os cuidadosamente. Dr. Mancini havia dito que os resultados levariam alguns dias. Naquela noite, durante o jantar, Leonardo notou sua agitação. Helena, você está diferente hoje, disse ele pousando o garfo e focalizando toda a sua atenção nela. Aconteceu alguma coisa? Por um momento, Helena considerou contar tudo. Mas então as palavras de Marcos ecoaram em sua mente novamente e ela perdeu a coragem. Estou apenas cansada, murmurou ela. Leonardo se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Amor, se algo está te incomodando, você pode me contar. Somos uma equipe agora, lembra? A palavra equipe fez o coração de Helena se partir um pouco mais. Eu sei, sussurrou ela, permitindo que ele a puxasse para seus braços. Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Murmurou ele contra seu cabelo. Eu sei, ela mentiu, porque como poderia dizer que estava questionando se ele confiava nela? Os próximos 3 dias foram uma tortura. Helena saltava toda vez que o telefone tocava, esperando que fosse Dr. Mancini com os resultados. Leonardo parecia sentir sua atenção, mas suas tentativas de conversar eram recebidas com sorrisos forçados e mudanças de assunto. Na quinta-feira à tarde, finalmente o telefone tocou. Senhora Marchetti, veio a voz familiar do médico. Os resultados estão prontos. Gostaria de vir buscá-los? Pode me dizer pelo telefone? Perguntou Helena, sua voz mal passando de um sussurro. É positivo, disse Dr. Mancini gentilmente. 99,9% de certeza. O bebê é definitivamente filho do seu marido. Helena sentiu suas pernas fraquejarem de alívio. Obrigada, conseguiu dizer antes de desligar. Ela se sentou na biblioteca, segurando o envelope com os resultados, quando ouviu passos familiares no corredor. Leonardo apareceu na porta, ainda vestindo o terno de uma reunião, mas seus olhos imediatamente se focalizaram no envelope em suas mãos. O que é isso? Perguntou ele, sua voz cuidadosamente neutra. Helena levantou-se com pernas trêmulas. Não havia como voltar atrás agora. São os resultados de um teste de paternidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo ficou completamente imóvel, seu rosto tornando-se uma máscara indecifrável. Um teste de paternidade, repetiu ele lentamente. Leonardo, eu posso explicar? Você fez um teste de paternidade, continuou ele, como se estivesse processando informações, sem me contar, sem meu consentimento. Eu precisava,
disse Helena desesperadamente. Depois do que ouvi Marcos dizer. Marcos! Os olhos de Leonardo se estreitaram perigosamente. O que Marcos tem a ver com isso? Eu ouvi vocês conversando na segunda-feira, confessou ela, as palavras saindo em uma enxurrada. Ele disse que o timing era suspeito, que eu poderia ter planejado a gravidez, que você deveria fazer um teste de paternidade. E você acreditou nele, disse Leonardo, sua voz ficando cada vez mais fria. Não, exclamou Helena. Mas eu vi como você ficou depois, observando-me, e eu pensei que talvez você estivesse começando a duvidar. Então você decidiu fazer o teste você mesma. Para provar que o bebê é seu, disse ela desesperadamente. Para que você nunca tivesse que se perguntar. Leonardo caminhou até ela lentamente, seus olhos nunca deixando os dela. Quando parou diante dela, sua expressão era completamente ilegível. Helena, disse ele calmamente, você realmente acha tão pouco de mim que acredita que eu duvidaria de você? Eu não sei, sussurrou ela. Eu estava com medo. Com medo de quê? De que você pensasse que eu havia planejado tudo, de que você começasse a me ver como Marcos me vê, como uma oportunista que engravidou de propósito. Leonardo fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, havia dor ali. Sabe o que mais me machuca nisso tudo? Perguntou ele. Helena balançou a cabeça, não confiando em sua voz. Não é que você fez o teste, disse ele. É que você não confiou em mim o suficiente para vir me contar seus medos. É que você preferiu sofrer sozinha por dias em vez de falar comigo. Leonardo, é seu, disse ela rapidamente, estendendo o envelope. O teste confirma, 99,9% de certeza. Leonardo olhou para o envelope, mas não o pegou. Eu não preciso de um papel para saber que é meu filho, disse ele. Eu sabia desde o momento que você me contou. As lágrimas que Helena vinha segurando finalmente transbordaram. Você pode me perdoar? Leonardo a puxou para seus braços, segurando-a apertado enquanto ela chorava contra seu peito. Não há nada para perdoar, murmurou ele. Mas Helena, prometa-me uma coisa. Qualquer coisa. Prometa-me que da próxima vez que estiver com medo ou insegura, você virá falar comigo. Prometa-me que não guardará mais segredos. Eu prometo, soluçou ela. Você me deu a única coisa que eu nunca achei que teria, uma família, disse Leonardo, ecoando suas palavras da semana anterior. E eu vou passar o resto da vida provando para você que merece toda a confiança do mundo. Naquela noite, enquanto faziam amor com uma ternura renovada, Leonardo sussurrou promessas em seu ouvido, promessas de amor incondicional, de confiança absoluta e de um futuro onde ela nunca mais precisaria duvidar de seu lugar em sua vida. E quando Helena adormeceu em seus braços, finalmente sentiu a paz que havia lhe escapado por dias, sabendo que tinham superado o primeiro teste real de seu amor. 3 meses se passaram desde a revelação do teste de paternidade e a vida na mansão Marchetti havia encontrado um ritmo novo e harmonioso. A barriga de Helena começava a se arredondar delicadamente, uma curva sutil que Leonardo acariciava todas as manhãs com reverência quase religiosa, sussurrando palavras de amor para o bebê que crescia. O outono havia chegado com sua paleta dourada, e as folhas que caíam no jardim criavam um tapete crocante que Helena adorava pisar durante suas caminhadas matinais. Leonardo havia insistido em acompanhá-la sempre. Sua mão possessiva, mas gentil, descansando em suas costas, enquanto caminhavam entre as roseiras, que agora exibiam tons alaranjados e vermelhos. Dr. Mancini disse que exercícios leves são importantes. Comentava ele sempre que Helena tentava protestar que não precisava de babá. Mas secretamente, ela adorava essa atenção constante, essa dedicação absoluta que ele demonstrava por ela e pelo bebê. Naquela manhã de outubro,
Helena estava na nova biblioteca que Leonardo havia mandado criar especialmente para ela. Um refúgio aconchegante, com poltronas macias e prateleiras repletas de romances que ele encomendara de livrarias especializadas. Ela lia um livro sobre desenvolvimento infantil quando ouviu passos familiares no corredor. "Aqui está você", disse Leonardo da porta, afrouxando a gravata. Mesmo após meses de casamento, Helena ainda sentia o coração acelerar ao vê-lo no final do dia. Cabelos ligeiramente despenteados, mangas arregaçadas, aquele sorriso particular que ele reservava apenas para ela. "Como foi a reunião com os investidores japoneses?", perguntou ela, marcando a página do livro. "Produtiva", respondeu ele, aproximando-se e beijando primeiro sua testa, depois se inclinando para beijar sua barriga. "E como estão vocês dois hoje?" Helena riu do ritual diário. "Enjoadinha de manhã, mas melhor agora", e o bebê esteve quietinho. Leonardo se ajoelhou diante da poltrona, suas mãos grandes cobrindo delicadamente o ventre arredondado. "Talvez esteja dormindo", murmurou, e como se tivesse ouvido, uma pequena ondulação percorreu a barriga de Helena. "Ele te ouviu", sussurrou ela, maravilhada como sempre com esses momentos mágicos. "Ela", corrigiu Leonardo com um sorriso travesso. "Tenho certeza de que é uma menina, uma princesinha linda como a mãe." Helena acariciou os cabelos dele, agora ligeiramente mais longos, porque ela havia confessado que gostava quando estavam um pouco bagunçados. "E se for um menino? Então será o homenzinho mais sortudo do mundo por ter você como mãe." O amor que ela sentia por este homem às vezes era tão intenso que doía fisicamente. Nos últimos meses, Leonardo havia se transformado de maneira que ela jamais imaginara possível. O empresário frio e calculista havia dado lugar a um homem carinhoso, protetor, que deixava reuniões importantes quando ela estava enjoada e cancelava viagens de negócios apenas para passar mais tempo com ela. "Leonardo", disse ela suavemente, "preciso te dizer uma coisa." Ele levantou os olhos, a expressão imediatamente alerta. Desde o episódio do teste de paternidade, ambos haviam se esforçado para manter a comunicação absolutamente aberta. "O que foi?" "Sua mãe ligou hoje." A expressão de Leonardo se endureceu ligeiramente. Seus pais moravam na Europa há anos e o relacionamento era cordial, mas distante. "O que ela queria?" "Ela quer vir nos visitar para conhecer a nora e ver como você está lidando com a paternidade." Helena hesitou. "Ela disse algumas coisas sobre você nunca ter demonstrado interesse em se estabelecer." Leonardo se levantou, caminhando até a janela. Helena podia ver a tensão em seus ombros, a rigidez que ele sempre demonstrava quando o assunto era família. "O que você disse para ela?" "Que seria bem-vinda, claro, mas Leonardo..." Helena se levantou com alguma dificuldade, aproximando-se dele. "Se você não quiser..." "Não", interrompeu ele, virando-se para ela. "Você está certa. É hora de ela conhecer você adequadamente. E é hora de eu mostrar para ela que mudei." Helena tocou seu rosto gentilmente. "Você não precisa provar nada para ninguém. Preciso provar para ela que finalmente encontrei o que ela sempre quis que eu encontrasse", disse Leonardo, cobrindo a mão dela com a sua. "Preciso mostrar que não sou mais o homem que ela conhecia." "Como você era antes?" Leonardo suspirou, puxando-a para os braços. "Focado apenas nos negócios. Frio, incapaz de manter relacionamentos duradouros. Ela sempre disse que eu tinha medo de me conectar com as pessoas." "E tinha?" "Tinha", admitiu ele. "Até você." 3 dias depois, Elisabetta Marchetti chegou como um furacão elegante, alta, sofisticada, com cabelos prateados perfeitamente arrumados e um olhar penetrante que lembrava muito o de Leonardo. Ela examinou Helena dos pés à cabeça no momento em que foi apresentada. "Então você é a jovem que conseguiu domar meu filho", disse ela, mas havia calor em sua voz. "Mama",
Leonardo advertiu, mas estava sorrindo. O que foi? É um elogio, replicou Elisabetta, abraçando Helena calorosamente. Eu estava começando a achar que ele era incapaz de amar de verdade. O jantar de boas-vindas foi uma revelação. Helena observou fascinada enquanto Leonardo interagia com a mãe. Mais relaxado do que ela jamais o vira, rindo genuinamente de suas histórias, participando de conversas sobre arte e literatura, que mostravam um lado dele que ela ainda estava descobrindo. Ele é diferente com você, observou Elisabetta mais tarde, quando os homens saíram para fumar charutos no terraço e as mulheres ficaram na sala. Diferente como? Mais humano, disse a mulher mais velha, estudando Helena atentamente. Nos últimos 15 anos, sempre que conversávamos, era apenas sobre negócios, fusões, aquisições, lucros, nunca sobre sentimentos, nunca sobre vida pessoal. Helena assentiu, lembrando-se do homem que conhecera no altar. Mas hoje, continuou Elisabetta, ele falou sobre vocês comprarem berço juntos, sobre como você gosta de ler para o bebê antes de dormir, sobre como planejam decorar o quarto da criança. Ele fala de você e do bebê como se fossem sua religião. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Ele é um homem maravilhoso. Agora é, concordou Elisabetta, mas nem sempre foi. Você quer saber como meu filho era antes de te conhecer? Helena assentiu, curiosa apesar de si mesma. Ele era brilhante, ambicioso, bem-sucedido, mas também era vazio. Tinha relacionamentos, mas nunca duradouros. Tratava as mulheres como entretenimento temporário. Eu estava começando a temer que ele nunca encontrasse amor verdadeiro. E agora? Elisabetta sorriu, um sorriso caloroso que iluminou todo o seu rosto. Agora ele me liga toda semana para falar sobre como você está, como está se sentindo, que nomes vocês estão considerando para o bebê. Agora ele cancelou 3 viagens de negócios importantes para ficar perto de você. Helena sentiu o coração inchar de amor e orgulho. Helena, disse Elisabetta, inclinando-se para a frente, posso perguntar algo pessoal? Claro. Você o ama? Realmente o ama? Ou está aqui pela segurança financeira? A pergunta era direta, mas não hostil. Helena podia ver que era uma mãe preocupada tentando proteger seu filho. Eu o amo mais do que achei possível amar alguém, respondeu Helena honestamente. Quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em vê-lo sorrir. Quando ele está trabalhando até tarde, eu fico acordada apenas para ouvi-lo chegar em casa. E quando ele toca minha barriga e fala com nosso bebê, sua voz quebrou ligeiramente. Eu sinto que meu coração vai explodir de felicidade. Elisabetta estudou seu rosto por um longo momento, então assentiu satisfeita. Bom, porque ele merece ser amado assim. E mais importante, ele está retribuindo esse amor. Naquela noite, depois que Elisabetta se retirou para o quarto de hóspedes, Leonardo e Helena subiram para seu próprio quarto. Helena notou que ele estava mais thoughtful que o usual. Sua mãe é maravilhosa, disse ela, escovando os cabelos diante da penteadeira. Ela gosta de você, respondeu Leonardo, observando-a pelo reflexo no espelho. Posso ver? Isso importa para você? Leonardo se aproximou, ficando atrás dela e envolvendo-a em seus braços. Importa porque você importa. Mas Helena, mesmo que ela não gostasse, não mudaria nada entre nós. Não, não, porque você é minha esposa, a mãe do meu filho, a mulher que eu amo. Nada nem ninguém muda isso. Helena se virou em seus braços, estudando seu rosto. Você realmente mudou, não mudou? Completamente, admitiu ele. Às vezes eu olho para o homem que eu era antes de te conhecer e mal o reconheço. Como você era? Leonardo hesitou, então decidiu ser completamente honesto. Eu era obcecado por controle, por poder.
Tratava relacionamentos como transações comerciais. Pensava que amor era fraqueza. E agora? Agora sei que amor é a única coisa que realmente importa, disse ele, suas mãos acariciando delicadamente sua barriga. Agora sei que você e este bebê são mais importantes que todos os negócios do mundo. Você tem certeza disso? Em resposta, Leonardo a levantou gentilmente e a carregou até a cama. Deixe-me mostrar quanta certeza eu tenho, murmurou contra seus lábios. Enquanto faziam amor com a ternura cuidadosa que a gravidez exigia, Leonardo sussurrou promessas em seu ouvido. Eu não quero apenas ser seu marido, disse ele, ecoando palavras que havia dito meses antes, mas agora carregadas de significado ainda mais profundo. Quero ser seu companheiro em tudo. Quero acordar ao seu lado por 50 anos. Quero ver nossos filhos crescerem. Quero envelhecer com você. Nossos filhos? Perguntou Helena sorrindo. Quantos você quer? Quantos você me der? Respondeu ele imediatamente. 1, 5, 10, não importa, desde que sejam nossos. Na manhã seguinte, Helena acordou sozinha na cama. Podia ouvir vozes vindas do jardim e, curiosa, foi até a janela. Leonardo estava lá embaixo com sua mãe, caminhando entre as roseiras. Mesmo à distância, ela podia ver como ele gesticulava animadamente, claramente falando sobre algo que o empolgava. Elisabetta olhou para cima e acenou para Helena na janela. Depois disse algo para Leonardo que o fez rir alto. Um som rico e genuíno que ecoou pelo jardim. Quando ele subiu para buscá-la para o café da manhã, seus olhos brilhavam de felicidade. Mama quer nos ajudar a decorar o berçário, anunciou ele. Ela tem algumas ideias sobre artistas que poderiam criar murais personalizados. Você gostaria disso? Eu gostaria de qualquer coisa que a faça feliz, disse Leonardo, puxando-a para um abraço. Porque quando você está feliz, eu estou completo. E pela primeira vez desde que se conheceram, Helena acreditou completamente que tinha encontrado não apenas um marido, mas um companheiro para a vida toda. Um homem que havia escolhido amar não apenas por obrigação ou conveniência, mas porque ela havia se tornado essencial para sua felicidade. O recomeço que eles haviam construído juntos estava finalmente sólido, inabalável e pronto para suportar qualquer tempestade que o futuro pudesse trazer. 6 meses depois, o inverno havia se transformado em uma primavera exuberante que espelhava a expectativa crescente na mansão Marchetti. Helena estava agora com 8 meses de gravidez, sua barriga orgulhosamente redonda e cada movimento do bebê era celebrado por Leonardo como se fosse um milagre pessoal. O berçário estava finalmente pronto. Um santuário em tons de creme e dourado, com móveis de madeira clara e o mural que Elisabetta havia comissionado. Uma cena pastoral com coelhinhos e borboletas que pareciam dançar nas paredes. Leonardo havia insistido em testar pessoalmente cada item, desde o berço artesanal até a cadeira de balanço onde Helena passaria horas amamentando. Você testou essa cadeira 20 vezes, riu Helena, observando-o verificar novamente a firmeza dos braços. Quero ter certeza de que está perfeita para vocês duas, murmurou ele, passando a mão pela madeira polida. Para vocês duas, repetiu com um sorriso, porque haviam descoberto na última ultrassonografia que era uma menina. Isabela, disse Helena suavemente, acariciando a barriga. Haviam escolhido o nome juntos, uma homenagem sutil à mãe de Leonardo, mas principalmente porque significava consagrada a Deus. E ambos sentiam que esta criança era verdadeiramente uma bênção. Leonardo se aproximou e se ajoelhou diante dela, suas mãos encontrando a barriga onde pequenos pés chutavam com energia crescente. Isabela Marchetti, disse ele, e Helena podia ouvir a emoção em sua voz. Nossa princesinha.
Como se reconhecesse a voz do pai, o bebê se mexeu vigorosamente e ambos riram quando um pequeno pé criou uma saliência visível através da pele esticada. Ela é forte, observou Leonardo com orgulho. Como a mãe. Naquela noite, Helena foi acordada por uma dor surda nas costas. No início tentou ignorar, mas conforme as horas passavam, a sensação se intensificava. Às 3 da manhã, uma contração definida a fez ofegar alto o suficiente para acordar Leonardo. "O que foi?" perguntou ele imediatamente, seus instintos protetórios já em alerta máximo. Acho que é hora", sussurrou Helena, agarrando sua mão quando outra contração a atingiu. Leonardo saltou da cama como se tivesse levado um choque elétrico. Em questão de minutos, ele havia ligado para Dr. Mancini, acordado o motorista, e estava ajudando Helena a se vestir com mãos que tremiam ligeiramente de nervosismo e excitação. "Está tudo bem", murmurava ele repetidamente, mais para si mesmo que para ela. "Está tudo bem. Dr. Mancini nos encontrará no hospital. A mala já está no carro." Helena sorriu através da dor. Nas últimas semanas, Leonardo havia se tornado obsessivo com os preparativos, garantindo que a mala do hospital estivesse sempre pronta, que o carro estivesse sempre com o tanque cheio, que todos os números importantes estivessem programados em descagem rápida. A viagem para o hospital passou como um borrão de contrações crescentes e a voz tranquilizadora de Leonardo sussurrando palavras de encorajamento. Ele segurava sua mão como se fosse uma linha de vida, seus dedos entrelaçados aos dela com força protetora. No hospital, Leonardo se recusou a deixar o lado de Helena por um segundo sequer. Quando as enfermeiras sugeriram que ele saísse durante os exames mais invasivos, ele se plantou firmemente ao lado da cama como um guardião. "Ela é minha esposa", disse ele com uma autoridade que não admitia discussão. "Onde ela for, eu vou." As horas seguintes foram uma montanha-russa de dor, exaustão, expectativa e momentos de puro terror quando as contrações se tornaram quase insuportáveis. Leonardo não saiu do lado de Helena nem por um minuto, segurando sua mão, enxugando seu rosto suado, sussurrando palavras de amor e encorajamento. "Você é a mulher mais forte que eu conheço", murmurava ele durante as contrações mais intensas. "Você consegue. Nossa Isabela está quase aqui." Quando finalmente chegou o momento do nascimento, Leonardo estava tão pálido quanto Helena, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de terror e êxtase absoluto. "Está vendo a cabeça?" exclamou Dr. Mancini. "Mais uma contração, Helena. Ela está quase aqui." E então, com um último esforço que drenou toda a energia restante de Helena, Isabela Marchetti veio ao mundo, pequena, vermelha e gritando com pulmões impressionantemente potentes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena, exausta, mas radiante, observou Leonardo ver sua filha pela primeira vez. O homem poderoso que comandava impérios empresariais estava chorando abertamente, suas lágrimas caindo livremente enquanto olhava para o pequeno milagre que havia ajudado a criar. "Ela é perfeita", sussurrou ele, sua voz quebrando. "Meu Deus, Helena, ela é absolutamente perfeita." Doutor Mancini colocou a bebê no peito de Helena e Isabela imediatamente parou de chorar, como se reconhecesse o som familiar do coração da mãe. Seus olhinhos escuros, exatamente como os do pai, se abriram e pareceram focar diretamente no rosto de Helena. "Olá, minha pequena princesa", sussurrou Helena, lágrimas de pura felicidade escorrendo por seu rosto. "Finalmente te conhecemos." Leonardo se inclinou sobre elas, uma mão tocando delicadamente a cabecinha de cabelos escuros da filha, a outra acariciando o rosto de Helena. "Obrigado", murmurou ele. "Obrigado por me dar a coisa mais preciosa do mundo." "Quer segurá-la?", perguntou Helena, vendo a expectativa nos olhos dele.
Com movimentos extremamente cuidadosos, Leonardo pegou Isabela nos braços. A bebê parecia ainda menor em suas mãos grandes, mas ele a segurava como se ela fosse feita do vidro mais delicado. "Isabela", disse ele suavemente, e a bebê virou a cabecinha em direção à sua voz. "Sou seu papai." Naquele momento, observando o homem que amava segurar a filha que haviam criado juntos, Helena sentiu seu coração se expandir de uma forma que não sabia ser possível. Esta era sua família, esta era a vida que haviam construído juntos a partir de um casamento arranjado e frio. Nas horas seguintes, um desfile de visitantes passou pelo quarto. Elisabetta chegou com lágrimas nos olhos e braços cheios de presentes. Os pais de Helena vieram finalmente relaxados e genuinamente felizes ao ver como a filha havia encontrado não apenas segurança financeira, mas amor verdadeiro. Mas foram os momentos privados que mais tocaram o coração de Helena. Quando as visitas partiram e a enfermagem diminuiu o ritmo, ficaram apenas os três: Leonardo, Helena e Isabela. Leonardo havia puxado uma cadeira para bem próximo da cama e Helena observava fascinada, enquanto ele tentava fazer Isabela pegar no sono, sussurrando canções de ninar que ele inventava na hora. "Você vai ser mimada pelo seu papai", murmurou Helena sorrindo. "Completamente", concordou Leonardo sem hesitação. "Ela vai ter tudo o que quiser, tudo o que precisar, todo o amor que eu puder dar." "E se ela se tornar uma criança impossível?" Leonardo riu baixinho. "Então será uma criança impossível, muito amada, como a mãe." "Eu não sou impossível. Você me fez cancelar 3 reuniões esta semana porque estava com vontade de comer sorvete de maracujá às 2 da tarde, lembrou Leonardo com um sorriso travesso. "Isso foi culpa da Isabela", protestou Helena. "Ela queria sorvete." "Claro que queria", murmurou Leonardo olhando para a filha adormecida em seus braços. "Ela já tem a mãe completamente descoberta." Naquela noite, quando Helena finalmente conseguiu alguns momentos de descanso, Leonardo permaneceu acordado segurando Isabela, simplesmente observando-a dormir. Helena fingiu estar dormindo, mas na verdade observava através de cílios semicerrados este homem que havia se transformado completamente diante de seus olhos. "Você sabe", sussurrou Leonardo para a bebê, sua voz tão baixa que Helena teve que se esforçar para ouvir. "Sua mãe salvou minha vida. Antes dela, eu não sabia o que era amor verdadeiro. Não sabia o que era felicidade real." Isabela suspirou em seu sono, um som pequeno e perfeito. "Mas agora", continuou Leonardo, "agora eu entendo tudo. Entendo por que nasci, entendo qual é meu propósito. É amar vocês duas, é proteger vocês, cuidar de vocês, fazer vocês felizes." Helena sentiu lágrimas escorrerem silenciosamente por seu rosto. "Na noite de núpcias, eu toquei o corpo da sua mãe", murmurou Leonardo, sua voz carregada de emoção. "Mas foi o coração dela que me conquistou. E agora vocês duas são meu coração, são minha vida." No dia seguinte, quando chegou a hora de deixar o hospital, Leonardo estava mais nervoso que no dia do casamento. Ele verificou o assento do carro para bebês 5 vezes, pediu para 3 enfermeiras diferentes confirmarem que estava instalado corretamente e dirigiu para casa a uma velocidade que faria tartarugas impacientes. "Leonardo", riu Helena, "você está dirigindo a 15 por hora. Vamos levar 3 horas para chegar em casa." "Estou dirigindo com cuidado", defendeu-se ele. "Tenho a carga mais preciosa do mundo no carro." Quando finalmente chegaram à mansão, encontraram Maria esperando com lágrimas nos olhos e um banquete preparado. A casa inteira parecia vibrar com expectativa, como se até as paredes soubessem que uma nova vida havia chegado. "Bem-vindas ao lar", sussurrou Leonardo, ajudando Helena a sair do carro enquanto segurava Isabela com o outro braço. Naquela primeira noite em casa, quando Isabela finalmente adormeceu no berçário que haviam preparado com tanto amor,
Leonardo e Helena ficaram de pé ao lado do berço, simplesmente observando sua filha dormir. Conseguimos, sussurrou Helena, inclinando-se contra o peito de Leonardo. Conseguimos o quê? Construir uma família de verdade, criar amor onde só havia um contrato. Leonardo a envolveu em seus braços, beijando o topo de sua cabeça. Não, corrigiu ele suavemente. Você conseguiu. Você me ensinou a amar. Você me deu uma família. Você transformou minha vida em algo que vale a pena viver. Helena se virou em seus braços, estudando o rosto do homem que havia aprendido a amar com cada fibra de seu ser. Nós nos transformamos, juntos. Juntos, concordou Leonardo, selando a promessa com um beijo suave que tinha gosto de futuro, de esperança, de amor eterno. E enquanto Isabela dormia peacefully em seu berço, cercada pelo amor de pais, que haviam encontrado um no outro, muito mais do que jamais sonharam possível, a história que havia começado com um casamento por conveniência se transformava na mais bela história de amor que qualquer um deles poderia ter imaginado. O destino, Helena pensou sonolentamente enquanto Leonardo a carregava para o quarto, realmente havia encontrado uma forma de revelar a verdade, que alguns dos maiores amores nascem nos lugares mais inesperados e que, às vezes, as melhores histórias começam não com "era uma vez", mas com "era uma vez", que eles pensaram que era apenas um negócio.